Olá, imigrante! Você, brasileiro que está vivendo em Portugal, chegou a sua hora. Está na hora de fazer a declaração de imposto de renda 2025. Pois é, vamos começar aqui falando de alguns conceitos básicos. E eu acho muito importante que você, que chegou recentemente, não delargue para um contador, um contabilista fazer a sua declaração. Que você acompanhe de perto. Por quê? A gente teve um problema aqui, deixou um momento fofoca aqui da contadora. Deixa eu contar o que foi que aconteceu aqui com um cliente que chegou. Ele chegou aqui, aí fez o orçamento com a gente, né, pra poder ver quanto é que ia ficar a declaração dele de imposto de renda, e ele achou caro fazer com a gente. Aí ele fez com uma contabilista que não tem experiência em fazer a declaração de imposto de renda Portugal com o rendimento no exterior. E aí o que aconteceu? Ela fez as conversões de moeda todas incorretas. Eu acho até que eu já fofoquei sobre isso com vocês. Gente, procura um contador no Brasil que tenha conhecimento de verdade sobre o assunto. Porque esse negócio de você ter vergonha de dizer que não tem conhecimento do tema é péssimo. Porque você acaba fazendo as coisas erradas para um cliente e você não vai ter outros clientes com aquele assunto. E aquele cliente também já não vai confiar em você para fazer mais nada. Então o melhor que você tem é dizer, não sei fazer. Quando vocês chegam aqui e me perguntam assim, isso aqui do MEI, isso aqui do Simples Nacional, isso aqui do lucro presumido, e eu não sei, tá? Não sei. O que eu me lembro desses assuntos é o que eu fiz na faculdade de administração, porque eu nem vi isso na faculdade de contabilidade, porque como eu já tinha feito administração, eu eliminei um monte de matéria na faculdade de contabilidade, então eu nem vi isso na faculdade de contabilidade. Eu lembro da faculdade de administração, somente as teorias, é o que eu sei, nunca fiz nenhum curso pra poder saber dessas coisas, não tem nada. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei. Eu sou especialista no que eu sou especialista e não tem nenhum problema. Eu indico outros contadores para abrir empresa, para poder te dar consultoria sobre a empresa, para poder fazer os cálculos lá de quanto imposto é que você vai pagar. Eu não sei, gente, não sei. E você que é contador, que tá aqui assistindo os vídeos, que eu sei que tem muitos contadores que assistem aqui os vídeos, muitos de vocês já vieram fazer a consultoria comigo para atender melhor os seus clientes. Então, em uma consultoria de 40 minutos, às vezes eu te dou as orientações para vocês atenderem 12 clientes. Por quê? Porque você já é contador, você já tem as manhas, você só precisa de uns toquezinhos assim, de quem já faz isso todos os dias, natural. Diga pro seu cliente que você não sabe, não há problema, não há problema. Diga que você vai pesquisar, mande um e-mail para a Receita Federal, mas não ferre com a vida do seu cliente, tá bom? Digo isso pros contadores do Brasil e de Portugal. E o que é que aconteceu? Ele veio fazer com a gente, fez o orçamento, achou caro o nosso valor, mas é porque o que acontece? A nossa declaração de imposto de renda já tá com tudo incluso, tá? Então, por exemplo, se a gente faz a sua declaração de imposto de renda para Portugal e dá qualquer problema, a reclamação graciosa já tá incluída no preço, ok? Então, a gente acompanha você do início ao fim do processo. Não é só até as finanças dizerem que tá certa, não. Se a gente achar que o valor não condiz com os rendimentos que você teve, que o valor que as finanças estão te cobrando não condiz com os rendimentos, a gente entra com a reclamação graciosa, a gente refaz o cálculo, a gente faz o que tiver que fazer. É um outro atendimento, é um outro suporte. Nosso preço é mais caro mesmo. Então, se você não quiser pagar mais para ter um suporte melhor e para ter a garantia de que não vai ser só até a finança dizer certo, vai ser até a gente dizer, não, agora tá certo. Aí a gente diz, ok, sua declaração tá finalizada, o processo tá entregue. Beleza? Então ele veio pra cá fazer com a gente, achou caro e foi fazer com a contabilista. A contabilista pegou o valor que ele tinha no Brasil e lançou na declaração dele como se fosse em euros. Oh, exatamente. Ela não fez a conversão, sabe aquele negócio de dividir por 6, o básico? Ela não fez. E aí o que aconteceu? 102 mil euros para pagar de imposto de renda. Imagina você com 102 mil euros para pagar de imposto de renda. Pois é. E não é só isso. Ao contrário da Receita Federal do Brasil, que primeiro te notifica, aí você vai parar lá na dívida ativa da União, aí um juiz precisa dar autorização para bloquear os seus bens na sua conta. Em Portugal não tem isso não, meu filho. Em Portugal, chegou na data de pagar o imposto de renda, você não pagou, eles começam a bloquear o dinheiro na sua conta. E não só na sua conta, na conta de todos os titulares. Então, se você fez a sua declaração de imposto de renda e colocou a sua esposa, o seu marido, seu companheiro como o segundo titular, as finanças vai lá e bloqueia o dinheiro na conta dos dois. Pois é. E não é assim, espera 6 meses pra ver se paga, dá aqui um plano de parcelamento, não. Resultado, ele tinha 102 mil euros pra pagar de imposto de renda, sem nunca ter nem visto esse rendimento na vida inteira, somada, veio procurar a gente para poder refazer. A gente refez, entregou a retificadora, entregou a reclamação graciosa, aí as finanças cobravam mais documentos, a gente entregava mais documentos, finanças cobrava observação, uma coisa muito, muito interessante. A gente entregou a reclamação graciosa, entregamos todas as documentações que tinha. E aí
ele foi lá nas finanças para poder ver o andamento do processo dele e as finanças disseram assim: ah, mas tem muito documento aqui, eu quero um resumo. Lá vai a gente fazer um resumo para poder entregar para as finanças um resumo da documentação. Vocês estão entendendo o nível de acompanhamento que a gente dá? É por isso que a gente cobra mais caro, tá? Se vocês quiserem fazer com a gente, fica sabendo que é assim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem, preencherem o formulário, e se a gente ainda tiver vaga para processar sua declaração de imposto de renda Portugal, a gente vai processar. Se não, a gente não garante a entrega no prazo, tá bom? A gente garante a entrega, mas não vai ser no prazo, vai ter multa por entrega em atraso. E é isso. Na Declaração França, a gente também dá todo esse suporte, tá? Todo o suporte do tempo que você precisar. E na Declaração França, a gente não garante entrega no prazo de jeito nenhum. Mas, em compensação, na França, é muito mais fácil a gente solicitar a isenção da multa por entrega em atraso. É muito comum, quando a gente entrega a declaração de imposto de renda na França, a gente já manda com a cartinha solicitando, né, dando as informações para pedir a isenção da multa, né? E aí, normalmente, as pessoas não pagam multa por entrega em atraso na França. Então, se você precisa se regularizar na França, a gente também faz a sua regularização aqui. Manda um e-mail pra gente, contato@contadoradoimigrante.com. Acabamos o momento fofoca. Vamos entrar aqui nas situações de declaração de imposto de renda Portugal. Roda a vinheta. Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro e está vivendo em Portugal, esse é o canal. Hoje eu vou passar para vocês alguns conceitos básicos e já vou mostrar aqui como é que funciona o processo dos anexos da Declaração Portugal. Esse vídeo é conceitos básicos e iniciação às declarações de imposto de renda Portugal. E para começar, vamos ver algumas grandes diferenças e similaridades que existem entre a Declaração de Imposto de Renda Brasil e a Declaração de Imposto de Renda Portugal. Declaração de Imposto de Renda Brasil se chama como? Declaração de Ajuste Anual. Declaração de Imposto de Renda Portugal se chama como? Modelo 3. Declaração de Saída Definitiva também é uma declaração de imposto de renda, só que uma declaração de imposto de renda no modelo Declaração de Saída Definitiva. Mas é tudo declaração de imposto de renda. Ok? Então vamos lá. Primeira situação é a declaração de saída. Em Portugal não existe declaração de saída, basta você atualizar seu endereço. As finanças não têm como saber que você saiu, ok? Então, se você não atualiza seu endereço nas finanças, ela continua achando que você deve imposto de renda para ela, porque a declaração das finanças, em Portugal, no caso, é global igual a do Brasil. Então, saí de Portugal, fui trabalhar na França, comecei a ter rendimento lá na França, fiquei 3 anos trabalhando na França, voltei para Portugal. Em nenhum momento eu atualizei meu endereço para Portugal. Portugal vai achar que você estava morando em Portugal, trabalhando para uma empresa francesa, recebendo dinheiro lá na França, sem declarar todos esses anos para Portugal. E o que é que vai acontecer? Nos próximos 4 anos você vai receber uma cartinha de Portugal pedindo para você se justificar com relação aos seus rendimentos no exterior. Cintia, isso que você está falando é invenção. Não, não é. É caso real. A pessoa foi morar fora dentro de um país da União Europeia. Observação, não estou dizendo que a pessoa foi morar fora no Brasil, teve rendimento no Brasil e voltou. Não. Dentro da União Europeia, se você tiver rendimento em outro país dentro da União Europeia, as finanças vão ficar sabendo. E as finanças vão considerar que você devia sim ter declarado para as finanças e ter pago para as finanças o seu rendimento no exterior. E aí lá vai você abrir processo nas finanças e nada nas finanças é fácil. Então, se você foi morar na Espanha, na França, na Alemanha, começar a ter rendimentos, trate de atualizar seu endereço nas finanças. Você vai entrar lá no portal, vai colocar o seu endereço real do exterior. Nesse endereço você vai receber uma carta das finanças com um código e você vai ter que colocar lá no site das finanças esse código para poder confirmar que, olha, tô realmente nesse endereço. Porque senão você vai ser cobrado depois no dia que eu não avisei. Outra grande diferença é o não residente declara imposto de renda em Portugal, se continuar tendo rendimentos em Portugal. No Brasil, como é que acontece? Você faz a declaração de saída definitiva, você não declara mais imposto de renda, porque se você declarar imposto de renda, você anula sua declaração de saída definitiva. Em Portugal, se você mantém rendimentos em Portugal, você precisa declarar. Então, sair de Portugal, mas deixei uma casa alugada, precisa declarar como não residente, paga 25% de imposto de renda, é o valor padrão. Não estou dizendo que é 25% em tudo, mas na maioria dos casos, 25%, ao contrário do Brasil, que é 15%. Se você tem rendimento de aluguel e é não residente, 15% de imposto de renda sobre rendimento de aluguel. Se você vende um imóvel, 15% de imposto de renda de ganho de capital. Em Portugal é 25%. No Brasil só é 25% se você mora em um país com tributação favorecida, em um paraíso fiscal, que cada vez tem menos paraísos fiscais pelo mundo, né?
Já uma similaridade que existe em Portugal e Brasil é abriu atividade, precisa declarar imposto de renda. Assim como no Brasil, abrir um MEI precisa declarar imposto de renda. Mesmo que você não tenha nenhuma renda, mesmo que você não tenha emitido nenhuma nota, você precisa declarar o imposto de renda do MEI. E em Portugal, precisa declarar o imposto de renda da atividade. Se não declarar, eu nunca parei para poder mandar um e-mail pro e-balcão para perguntar qual é o valor da multa. O que eu sei é que as pessoas que eu conheço que tiveram esse problema, chegaram em novembro, chegaram em dezembro, abriram atividade no ano seguinte, não declararam porque cheguei em dezembro, não emiti nenhuma nota. Qual é o sentido de eu ter que declarar em abril do ano seguinte que eu só fiz isso? Aí você acaba não declarando, 450 euros de multa. Tá? As pessoas que eu conheço pagaram 450 euros. Se você pagou um valor diferente, ou se você sabe qual é o embasamento dessa tributação, é 20% sobre o que você pagaria, não sei, né? Porque quando você abre atividade, você tem que colocar lá uma previsão de faturamento. Pode ser que seja uma porcentagem sobre o valor da sua previsão de faturamento, que você pague de multa. Não sei, nunca parei para poder ver isso. Mas as pessoas que eu conheci tiveram que pagar 450 euros, então não pague 450 euros para as finanças. Se você abrir atividade, declare o seu imposto de renda mesmo que seja zerado, tá? Outra observação importante que você tem que se atentar em Portugal, existe uma tabela de imposto de renda e essa tabela, ela varia durante o ano. Ao contrário do Brasil, que é assim, você não vai pagar imposto se você teve um rendimento de até 3.838 no ano. Não paga. Aqui não. Aqui essa tabela vai variando. Então, se você, por exemplo, entra numa empresa e aí você entra nessa empresa recebendo 2.000 euros e aí você tem lá um imposto de renda que é retido, um valor que é retido. O seu salário aumenta. O RH nem te pergunta se você é o único titular na casa, se são 2 titulares, se você tem dependente. Ele simplesmente aumenta o imposto de renda sem nem te perguntar quanto é que você deveria pagar. Não tô falando que todas as empresas são assim, tá bom? Na empresa que eu trabalhei em Portugal, eles me deram um formulário para eu preencher qual era a minha taxa de imposto de renda que eles deveriam reter. E por que que tem esse formulário? Eu tenho que pegar a tabela de imposto de renda, verificar se eu tô no continente, nos Açores, na Madeira, porque tem a tributação diferente. Verificar se eu sou único titular, se são 2 titulares, se tem dependente. Esse valor do imposto de renda que é retido no seu salário, ele varia de acordo com todas essas possibilidades. Só que o RH não vai ficar se dando o trabalho de te perguntar isso. E aí eles vão lá e metem um valor padrão no seu salário e você às vezes paga muito mais do que você deveria ter pagado de imposto de renda. Nesses casos, na hora que você faz a sua declaração, as finanças calculam corretamente de acordo se é um titular, se é 2 titulares, se é um dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, se tem deficiência. O sistema das finanças calcula direito e te devolve o imposto a mais que você pagou. Então, em Portugal, muito importante, assim como no Brasil, se você teve retenção de imposto de renda durante o ano e você está abaixo do valor, né, do qual o imposto de renda foi retido, é muito importante que você declare, mesmo que você seja isento, porque aí você vai ter restituído todo esse valor. Eu já vi, gente, olha só que loucura, aqui na consultoria, uma cliente, ela morava nos Açores e ela veio fazer a consultoria aqui comigo e ela disse que ela tinha 17% de imposto de renda retido na fonte, sendo que ela ganhava um salário mínimo, era isenta. E aí o que acontece? Ela tinha um volume gigante de dinheiro para receber toda vez que ela fazia a declaração de imposto de renda, porque era um valor absurdo que eles retiam na fonte dela. Mas pelo menos eles retiam, pagavam corretamente, informavam as finanças corretamente, então toda vez que ela ia declarar um imposto de renda, ela tinha um valor bem alto de restituição. Por erro da empresa, tá? Não é porque as finanças eram boazinhas, era a empresa que estava retendo incorretamente. E uma observação importante é, a declaração em Portugal é global, igual à do Brasil. Então, se no Brasil você precisa declarar os rendimentos que você está tendo em Portugal, os rendimentos que você está tendo dos seus investimentos nos Estados Unidos, os rendimentos que você está tendo de uma empresa que você abriu com o seu brother na Alemanha, tudo isso você precisa declarar para o Brasil. E o contrário também é verdadeiro. Se você está em um país cuja declaração é global, você também precisa declarar os rendimentos do exterior nesse país. E por que eu tô falando assim, se você tá em um país, porque isso não é unanimidade, tá? No Uruguai, por exemplo, nos 10 primeiros anos, você não precisa declarar seus rendimentos no exterior. E tem outras regras de outros países. Se você não teve rendimentos no exterior acima de 400 mil libras, você não precisa declarar, por exemplo. Então, é muito importante você conhecer a situação do país onde você está. No caso de Portugal, o anexo J serve para isso. Serve para você declarar os rendimentos no exterior. Cintia, eu sou aposentada no Brasil. Portugal não tributa aposentadoria no Brasil. Então, para que eu vou declarar? Porque Portugal precisa saber de onde é que vem as suas rendas. Portugal precisa saber que o dinheiro é lícito, que está com o imposto de renda pago, ou que, pelo menos o imposto deveria, se fosse cobrado, seria pago no Brasil,
porque pode ser que você esteja abaixo da faixa de isenção. Então, se você tem um rendimento no Brasil, que o Brasil não cobra o imposto e o poder de cobrar é do Brasil, Portugal não vai tributar, mas ele precisa saber que o dinheiro é lícito. Então, essa é a forma de você mostrar a Portugal que você tem uma fonte de renda. Se você precisar comprovar em Portugal que você tem uma fonte de renda, você vai ter aquela declaração ali para poder mostrar, porque em Portugal praticamente tudo você precisa da declaração de imposto de renda, né, para fazer. Para alugar uma casa, eles pedem a declaração de imposto de renda do ano anterior. Então, é bom você ter essa declaração de imposto de renda para comprovar que você tem uma renda lícita com o que se sustentar em Portugal e também porque está na lei. E outra dúvida que vocês têm é com relação à residência parcial. Então vamos lá. Você vai ter, no ano que você chega aqui em Portugal, você vai ter uma residência parcial, certo? Você, por exemplo, saiu do Brasil em maio de 2024. Então, na sua declaração de saída do Brasil, você vai colocar lá seus rendimentos no mundo inteiro, de janeiro a maio. Então, você vai preencher todos os rendimentos que você teve. Os rendimentos do Brasil, você vai colocar até 31 de dezembro, tá? De acordo com os informes de rendimento, como eu sempre repito aqui. Mas o que você teve no exterior, você só vai colocar de janeiro a maio. Carnê-Leão preenchido de janeiro a maio. Então, por exemplo, Cíntia, eu fui contratada por uma empresa de Portugal, comecei a ter rendimentos em Portugal, mas só me mudei para Portugal em maio. Então, você vai preencher o Carnê-Leão de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, certo? Até o último rendimento quando você foi residente. Então, fui para Portugal em maio e dei saída fiscal. Pronto. Sua situação com o Brasil tá resolvida. Cheguei em Portugal em junho, né? Ali na transição ali de maio para junho. Pronto, na sua declaração de imposto de renda, que vai ter que fazer as duas declarações, 2025, você vai colocar lá residência parcial a partir de junho. E aí você vai declarar o que você teve de rendimento no Brasil de janeiro a maio? Não. Suas ações, toda a movimentação que você fez de venda, porque você estava se preparando para fazer sua declaração de saída, todos os ganhos que você teve, zerando suas posições, tudo isso você vai declarar para Portugal? Não. Você vai declarar para Portugal o que você teve a partir de junho. Então você vai ficar com duas residências parciais. No Brasil, de janeiro até a data que você saiu. Em Portugal, da data que você entrou até 31 de dezembro. No ano seguinte, você não vai ter mais que declarar nada para o Brasil, porque você fez a sua saída definitiva. Se você manteve rendimentos no Brasil, quem vai pagar é o seu procurador. E em Portugal, você vai continuar e seguir fazendo sua declaração de imposto de renda normal, ok? Gente, é muito conceito, né? Muito conceito, muita explicação. Você já curtiu aqui o vídeo? Curte aqui o vídeo, dá um hype. Agora eu tô nessa onda do hype. Muito conceito, muita informação. Onde é mais que vocês encontram essas informações além da Contadora do Imigrante? Nenhum lugar, né? Eu acho que eu mereço, tá bom? Dá o curtir aqui pra que eu também acelere os próximos vídeos. Bora fazer um combinado? Bora fazer o seguinte. Se esse vídeo chegar a 100 curtidas, eu posto o próximo vídeo. Na hora que esse vídeo chegar a 100 curtidas, eu posto o próximo vídeo. E assim a gente vai fazendo. Pode ser? Combinado? Tá, olha só, hoje é domingo. Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, eu quero ver se vocês não vão curtir esse vídeo. Ai, viu? Então, a próxima observação. Na verdade, agora nós vamos falar das categorias. Categorias de rendimento. No Brasil, a gente não categoriza os rendimentos. Na verdade, sim, existe a categorização. Por exemplo, toda vez que você vende um bem, você tá tendo um ganho de capital ou um prejuízo. Mas qualquer bem que você vender vai estar nessa situação de ganho de capital, correto? Em Portugal também tem. Só que essas categorias têm nomes e os nomes são letras. Então vamos aqui na ordem alfabética. Rendimento de categoria A é o rendimento de trabalho assalariado, é o nosso CLT. Então se você trabalha por conta de outrem, se você trabalha a contratos, você tem rendimento de categoria A. Na sua declaração, mesmo que seja a única declaração, você pode ter rendimento de quase todas as categorias juntas. Rendimento de categoria A com rendimento de aposentadoria eu acho meio estranho, mas dá pra ter. Vamos analisando isso aos poucos. Rendimentos de categoria B, rendimento de trabalho autônomo. Então, se você tem atividade aberta ou se você emitiu um ato isolado, você teve o rendimento de categoria B. Percebeu que dá para ter os dois? Então, você pode ter o rendimento de categoria A, porque você trabalha de um trabalho assalariado, mas alguém te chamou para poder fazer um freela ali e você teve que emitir um ato isolado. Então, você teve os dois rendimentos no mesmo ano. O que é que você não pode ter? Você não pode ter um ato isolado e atividade aberta no mesmo ano. Ou um ou outro, tá? O próximo rendimento não é o C, é o E. O rendimento de categoria E é o rendimento do tipo juros e dividendos. É quando você tem um bem
e aquele bem te gera juros. Você tem uma ação, você tem uma conta de poupança, aquilo ali está gerando juros nos dividendos para você. É um rendimento de categoria E. O próximo rendimento, pela ordem alfabética, é o rendimento de categoria F, que é rendimentos prediais. É quando você, por exemplo, aluga um imóvel e no Brasil você preenche o carnê-leão, sabe? Aquele rendimento de pessoa física para pessoa física. Então, em Portugal é rendimento de categoria F. E lá embaixo, na categoria G, nós temos os rendimentos de ganho de capital. Essa é fácil de gravar, ganho de capital, categoria G. Em Portugal é chamado de mais-valia. É quando você vende um bem com lucro. E nesse caso, você tem que pagar o imposto de renda sobre esse ganho de capital, sobre essa mais-valia. Muita atenção com relação às isenções de imóvel, porque no Brasil a gente tem isenção. Se a casa foi construída, adquirida antes de 1800 e não sei quanto, você tem isenção. Em Portugal também existe essa isenção. Mas no caso de recebimento de herança, não existe. Tá? Então, é como se você tivesse adquirido a casa quando você recebeu a herança. Mesmo que você tenha uma casa que foi construída em 1960, no caso, ela estaria isenta de imposto de renda sobre ganho de capital, se ela fosse vendida pelo primeiro proprietário que adquiriu ela em 60. Se você está adquirindo essa casa em herança em 2020, é considerado como se você tivesse comprado essa casa, construído essa casa em 2020. Então você tem sim que pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital. Então muito cuidado aí com esses detalhes. Se você vende um imóvel em Portugal, não tenta fazer sua declaração sozinho, tá? Contrata um contabilista. Nesse caso pode ser qualquer contabilista, todos eles sabem fazer. Os contabilistas em Portugal têm dificuldade de declarar rendimentos no exterior, assim como os contadores no Brasil. Por isso você precisa encontrar contabilistas especializados que já têm esse costume de atender imigrantes, tanto no Brasil quanto em Portugal, tá? Mas essas coisas assim que são bem de casa, eles sabem fazer muito bem. Então, herança em divisa é muito difícil, na verdade, você encontrar um contabilista que já tenha feito algum processo de herança em divisa. As contabilistas que trabalham nos escritórios aqui, que atendem os nossos clientes, nunca fizeram, já perguntei, é muito complicado de fazer, tem muitas declarações de imposto de renda em conjunto nesse processo de herança em divisa, que é mais ou menos assim, um pouquinho mais complicado, mas mais ou menos parecida com aquela última opção de declaração de imposto de renda que tem lá, declaração final de espólio. É parecido com aquilo ali, o nível de complexidade é parecido com aquilo ali. Eu nunca fiz, nem conheço nenhuma contadora lá no Brasil também que tenha feito uma declaração final de espólio. Eu sei que tem muitos contadores que são meio que especializados nisso, mas também não é algo comum de se ver, tá bom? Vamos lá. E por fim, a gente tem a categoria H. Eu tô com a pesca aqui de todas as categorias para garantir que eu não vou esquecer de falar de nenhuma categoria para vocês. Então, por fim, a gente tem a categoria H, que são as pensões. Observação: a categoria H é declarada no anexo A, mas vamos ver isso. E vamos ver isso agora, né? Esse é o momento da gente ver isso, pelo que eu tô vendo aqui, ó, e ir pra tela. Exatamente. Bora lá. Chegamos na nossa tela, nós temos essas opções. Vou começar, esse é o vídeo número 0, né? Então eu vou começar bem devagarzinho, bem do início, para ser um processo bem completo. Nessa tela inicial a gente tem essas opções aqui, olha só. Então, vamos lá preencher a declaração aqui, entregar a primeira declaração. Vamos começar desta forma. A gente vem preencher a declaração. Aqui a gente escolhe o ano pretendido, que nesse caso a gente está fazendo 2025, então é referente a 2024. Seleciona. Essa página pode demorar algum tempo para carregar, ok. Aí aqui, no início, ele fala o seguinte: assistente de preenchimento. Para efetuar o preenchimento da sua declaração de forma simples e rápida, pode optar por uma das opções. Então, tem a obtenção de uma declaração pré-preenchida, a leitura de uma declaração previamente gravada no ficheiro, a obtenção da última declaração submetida ou a criação de uma declaração vazia. Vocês sempre vão começar pela declaração pré-preenchida. Se vocês são funcionários de alguma empresa, categoria A, o anexo A vai estar preenchido bonitinho. Pensão também, o anexo A vai estar preenchido todo bonitinho. Quando você emite recibos, aí dá uma complicadinha. Você precisa fazer algumas verificações. Aqui, neste caso, eu vou começar com a declaração vazia para poder não aparecer várias informações aqui durante o processo de preenchimento, né? Para poder não ter que ficar rachorando a tela toda. Então, eu vou começar com a declaração vazia para poder a gente ir acompanhando, mas você vai começar com a pré-preenchida. Então, criação de uma declaração vazia, continuar. E aqui a gente já vê essa tela inicial. Todo ano, quando eu faço esse vídeo, eu falo sobre isso. E isso é muito importante, eu vou falar novamente. Ajuda! Olha só, essa ajuda aqui é maravilhosa. Ela tem o facilitador e tem a ajuda por temas. Aqui na ajuda por temas, você pode ir pelo tema da sua situação e
perguntar aqui. Então, por exemplo, eu tô com dúvida no IRS Jovem. Ele vai te dar todas as informações aqui do IRS Jovem. Olha só que legal. Eu amo essa página de ajuda daqui, é maravilhosa. Aí você, o IRS Jovem, olha só, tem bastante coisa aqui. Tributação conjunta de regime opcional, aí ele vem para as outras situações. Aqui, por exemplo, saúde. São dedutíveis a coleta das despesas de saúde suportada por qualquer membro do agregado familiar, blá blá blá. E aí, para voltar lá para a página inicial, você vem nessa setinha aqui, ele volta e você pode sempre tá vindo aqui e perguntando, ele vai te levar diretamente para a dúvida que você tem. Outra possibilidade é o facilitador. Esse facilitador aqui é quando você sabe qual é o rendimento que você tem, mas você não sabe qual é o anexo que você vai preencher. Então, por exemplo, eu tenho um rendimento de pensão. Qual é o anexo que eu vou preencher? Ele te manda diretamente para o anexo. Olha só. Abriu o anexo A diretamente. Muito bom isso aqui. Então, ajuda, facilitador. Quero preencher, olha, imposto retido, regimes de proteção social. Então, sobre o rendimento do trabalho, sindicatos, outras deduções. Indenização paga pelo trabalhador e entidade patronal. Meu Deus, onde é que eu vou preencher isso? Olha só, ele vem e mostra e ele já coloca aqui o preenchimento. Gente, isso é muito legal. Eu adoro isso aqui. Facilita muito o processo. Mas vamos começar. Aqui acabou aparecendo aqui o anexo A, né? Mas enfim, é assim que começa. Para poder excluir um anexo, a gente vem aqui na lixeirinha e confirma a exclusão do anexo. Pronto, voltamos pro rosto. Então aqui tem uns anexos para poder que a gente tenha acesso aos anexos, e aqui tem o rosto, né? Alerta. Aí tem os alertas aqui, situações específicas que as finanças acham importante que você dê uma olhada antes de entregar sua declaração. Eu acho importante também você ler. Bora parar de preguiça e vamos para o preenchimento do rosto. Então, aqui no rosto, você vai preencher essas informações. Então, o código do serviço das finanças, o ano dos rendimentos, o nome do sujeito passivo. Então, tem que ter aqui o seu nome completinho, tudo bonitinho. Estado civil do sujeito, se você é casado, unido de fato. Todas essas informações devem estar aqui no rosto. Quando você começar a sua declaração pré-preenchida, já vai estar tudo preenchido, tá? E aqui no anexo. Anexos, vamos começar. Agora a gente já sabe todas as categorias de rendimento, né? Vamos lá pro anexo. Olha só, os anexos que a gente tem aqui. Anexo A. No anexo A, a gente vai colocar rendimento de trabalho dependente, que é rendimento de categoria A, e pensões, que é rendimento de categoria H. Então, não cometa a confusão na sua cabeça de achar que rendimento de categoria H vai no anexo H. Rendimento de categoria A e H vai no anexo A. Rendimento de categoria B vai no anexo B. Rendimento de categoria B com contabilidade organizada vai no anexo C. Isso aqui você não precisa saber, quem tem que saber é a sua contabilidade. Anexo D, transferência fiscal e herança indevida, imputação de rendimentos. Como eu disse, esse negócio de herança indevida aqui, tanto do anexo D quanto do anexo I, nunca vi falar, só sei que existe. Anexo E, rendimentos de capitais, a gente já falou sobre isso, né? Dividendos, juros. Anexo F, rendimentos prediais, quando você tem uma casa alugada, rendimentos prediais. Anexo G, mais-valias e outros incrementos patrimoniais. Quando você vende um imóvel, tem ganho de capital em Portugal, mais-valia. Anexo G1, mais-valia não tributada, que é exatamente a questão das isenções. No Brasil, a gente tem quais isenções? A gente tem a isenção de comprar um imóvel em até 180 dias, né? Se você vende um imóvel, independente do valor, com ganho de capital, e usa esse valor para poder comprar um imóvel em até 180 dias, você tem isenções. Em Portugal também tem uma isenção muito parecida com essa. Se você tem um único imóvel de até 440 mil reais, vende esse imóvel e tem ganho de capital, como é o único imóvel da família, você também é isento de pagar o ganho de capital. Aqui, esses tipos de isenção, não são exatamente esses, né? Tem outros tipos de isenção. Eles vêm aqui em mais-valias não tributadas. Tem que ser declarado, mas não vai ser tributado. Então, anexo H, benefícios fiscais e deduções. O anexo H normalmente também já vem preenchido, mas é importante você ir lá dar uma verificada. O anexo I, rendimento de herança indivisa, nem vou falar sobre isso. O anexo J, rendimentos obtidos no estrangeiro. O anexo J tem uma particularidade que é o seguinte: concorda comigo que você pode obter rendimento no estrangeiro do tipo assalariado, ou do tipo autônomo, ou do tipo dividendos, ou do tipo juros, ou do tipo rendimento de aluguel. Ou seja, o rendimento obtido no estrangeiro pode ser de qualquer uma das categorias de rendimentos já existentes.
Então, quando você abre o anexo J, você vê que dentro dele, deixa eu abrir aqui para você ver. Abrimos o anexo J, aí entra aqui no ano dos rendimentos, aí vem aqui para essa parte de identificação do sujeito, e aqui a gente já tem os outros anexos dentro do anexo J. Olha só, rendimento de trabalho dependente, categoria A, aí rendimento de pensões, categoria H, rendimento empresariais e profissionais de categoria B, rendimentos prediais, rendimentos de capitais, incrementos, blá blá blá. Então, todos esses rendimentos que você tem no exterior vão estar dentro do anexo J, sendo que é tudo dentro de um anexo só. Quando a gente fala assim, olha, o anexo J é mais complicado de ser calculado, o anexo J a gente precisa de mais tempo, o anexo J é mais caro, é por causa disso aqui. Preencher isso aqui não é fácil, porque você tem que fazer todas as conversões de moeda, garantir que está convertendo tudo da forma correta. Por isso que eu digo, procura um especialista, um contador que saiba de verdade o que está fazendo. Não vai fazer besteira, para poder depois não ter 100 mil euros para pagar de imposto de renda. Rendimentos de anos anteriores e contas de depósito. Deu para ver, né? O anexo J, ele é meio assustador mesmo. Vou voltar aqui, vou excluir o anexo, e porque quando a gente for fazendo os vídeos dos anexos, eu vou entrar em cada um desses anexos individualmente. E aqui, depois do anexo J, a gente tem o anexo L, que é o residente não habitual, o famoso, querido, amado residente não habitual. A gente precisa preencher aqui também para poder mostrar para as finanças que o rendimento que a gente teve se trata do mesmo tipo de rendimento que a gente se cadastrou no residente não habitual, tá? Então, por exemplo, você está cadastrado no residente não habitual em Portugal. Combinado. Você se cadastrou como engenheiro. Nem sei se engenheiro da residente não habitual, mas você se cadastrou como engenheiro. E aí você teve rendimentos no exterior de trabalho de marcenaria. Nem sei como você faria isso, mas enfim. Você teve trabalho de marcenaria. Marcenaria não é engenharia. Não é o mesmo tipo de trabalho que você se cadastrou no residente não habitual. Logo, não é válido para o congelamento dos 20%. Então é muito importante você entender direitinho a situação do residente não habitual. A gente tem aqui uma advogada que trabalha com a gente, a Arine. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dela para vocês entrarem em contato com ela, se vocês quiserem que ela analise tanto o acordo de não tributação quanto o residente não habitual para a situação específica de vocês. Contador faz essas análises? Não. Contador opera, certo? Quem é que vai dizer, olha, você tem direito sim, por causa disso, daquilo outro, tem que fazer assim, assim, assado, de acordo com a lei tal e tal e tal? É um advogado tributarista. Ok? Anexo SS, Segurança Social. Essa Segurança Social, esse anexo SS, normalmente a gente só preenche quando a gente preenche o anexo B junto. Quando você já tem o anexo A preenchido, essa Segurança Social já vem preenchida porque é a empresa que está te pagando que tem a obrigação de reter a Segurança Social do seu salário. Então a empresa preenche, quando você puxa pré-preenchida, as informações já estão todas aí, tá bom? E por hoje é só, né? A gente já falou pra caramba, a gente já tá aqui junto há horas falando dessa situação. Por hoje deu. Vou continuar aqui gravando os próximos vídeos para vocês, para poder não atrasar. Curte, comenta, compartilha, todo mundo tem que saber, vocês já sabem disso. Até a próxima, tchau!